Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional no Grupo Evisa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Evisa Presents BC. E a minha convidada de hoje é a Juliana Claro, gerente de recrutamento do La Salle College em Vancouver. Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda ao nosso evento. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Tudo ótimo. pessoal? Muitíssimo obrigado por ter aceito e estar aqui conosco, né, com o Evisa nesse evento que a gente chama de Evisa Presents. A gente está muito feliz em ter vocês aqui. A nossa ideia é comunicar os nossos parceiros para os nossos clientes, mas não numa visão tradicional, mas com um bate-papo e uma visão bem local e bem única. E a gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, é um prazer e vamos esclarecer aí todas as dúvidas, o que, né, as perguntas e o que tiver de mais aí para levar uma galera bacana para Vancouver. Legal. A Juliana, ela é craque desse mercado, já conheço ela e o trabalho dela há muitos anos, desde a minha época de Brasil ainda, ela estava no La Salle, eu numa outra empresa, mas ela representa um grupo muito grande de educação internacional, né, que tem colleges, escolas espalhados, e universidades também, né, espalhados pelo mundo inteiro. Hoje a gente vai falar de Vancouver, nesse foco aqui de BC que a gente tem hoje nesse evento, mas a gente espera fazer outras gravações para falar dos outros campos que vocês têm, das outras unidades em breve. A gente tem planos para fazer esse evento por Montreal, por Quebec, quem sabe. Vai ser muito legal. Juliana, conta um pouquinho então, do college, conta um pouquinho para os nossos clientes da sua história, do seu envolvimento com o college, e o que mais você quiser, fique livre, aqui o espaço é seu, domina. Legal, obrigada, Edu. Então, a gente, como você mesmo disse, né, nós somos um grupo educacional, a LCI Education Network está há mais de 60 anos no mercado, e hoje nós temos 23 campi espalhados ao redor do mundo, sendo que 2 deles estão no Canadá, e o La Salle College Vancouver é um college que já esse ano fez 25 anos, tá? Uau! Para quem ele é um college bem tradicional, tá desde 1998 no mercado. É que antes ele mudou de nome. Quando ele foi inaugurado em 98 e em meados ali do início dos anos 2000, ele atuava como The Art Institute, né? Okay. Então ele tinha o campus de Vancouver como The Art Institute, e aí o grupo LCI adquiriu, né? Fez a aquisição da escola, e em 2017 o nome mudou para La Salle College, que é o nome tradicional do grupo LCI. Então, desde 2017, ele atua como La Salle College, mas ele está aí já no mercado há 25 anos. Então, assim, com toda essa bagagem, né, que veio de uma escola tradicional, e a gente traz também toda essa bagagem de outros campos também, de outros campi ao redor do mundo, em Vancouver, é uma escola que ela é bem focada em Media Arts, né? Okay. Então a gente tem cursos tanto de graduação, bacharelado, né, diploma e certificado na área de Media Arts, de game design, efeitos especiais, que é o VFX, design gráfico, design interiores, mas também tem a parte de moda, design gráfico e artes culinárias, que no Canadá nós somos muito, muito fortes em artes culinárias, tanto em Montreal quanto em Vancouver, com cozinha industrial, a gente tem um serviço de catering para grandes eventos, então é uma escola bem renomada nesse quesito artístico, né? Inclusive, desde artes culinárias até na parte de cinema e design também. Eu achei interessantíssimo essa explicação que você trouxe, Juliana, porque agora fez um sentido dentro da minha cabeça. Talvez as pessoas já sabiam disso, mas parece que fez um sentido aqui para mim, porque é bem segmentado os programas que tem em Vancouver, e agora fez todo sentido quando você contou essa história de da onde veio, né, há quantos anos, da onde surgiu a história do college, o foco do college, etc. E aí você, adquirido pelo grupo LCI depois, fez muito, muito sentido isso para mim agora. Bacana, muito boa essa sua introdução. Fique à vontade em apresentar o college. Eu sei que você já fez uma pequena apresentação para nós
nossa equipe está colocando ela aí na tela, legal, bacana. Tá, então assim, até falando um pouquinho mais da história, né, nós nascemos como uma escola de moda, em 1959, e aí eram 14 alunos. Hoje, só em Montreal são mais de 5.000 alunos, e em Vancouver, mais de 2.000 alunos. A gente tem, né, a gente estava nesse prédio, vocês estão vendo na imagem aí, que tem duas imagens, né? O prédio de cima, que é o prédio atual, onde os alunos estudam hoje, e em 2024 a gente vai ter a inauguração do novo campus de Vancouver, que vai ser um prédio de bem maior, com 6 andares, totalmente novo, no mesmo endereço. Aí vocês me perguntam, como assim no mesmo endereço? É porque atrás do nosso prédio havia um estacionamento, então foi comprado esse estacionamento e esse prédio foi construído nesse estacionamento. Então vai ficar exatamente no mesmo endereço, ali pertinho da estação de Renfrew Station, tá? Legal, bacana. Então, como eu disse, a gente vai estar nesse novo campus no início de 2024. É um campus que ele não é reformado, ele é um campus novo, né? Certo. Então, como vocês podem ver aí, ele é todo de vidro, com acessibilidade, moderno, de última geração, é um prédio novo. Sustentável, moderno, né? Muito moderno, assim, não poderia ser menos que isso, né? De uma escola tão artística assim, de design e tudo mais, não poderia ser menos que isso. Vai ser um prédio ícone em Vancouver. Vai ser um prédio ícone. Inclusive, como vocês viram aí nas imagens, ele tem muito vidro, né? Então a gente vai utilizar muita iluminação natural. Vancouver não é uma cidade totalmente escura, como é mais do lado leste ali. Então ela tem, claro, os dias cinzentos dela, mas ela vai utilizar muito isso e com acessibilidade, né? Que os prédios antigos, apesar de que Canadá não existe tanto esse problema, mas hoje não tem tanto esse problema. Mas vai ser 100% assim, acessível, e a gente vê, assim, na indústria, eu estou há quase 20 anos no intercâmbio, a gente via, né, às vezes a dificuldade de algumas pessoas solicitando acessibilidade, nem todas as escolas têm isso, então vai ser bem bacana para 2024, e os alunos que estão lá, já estão lá, ou estão pensando em ingressar, vão participar de toda essa mudança com a gente. Com certeza, e eu acho que casa muito bem com a ideia que Vancouver tem para os próximos anos, de se tornar uma cidade extremamente green, friendly, environmental, né? Eles estão fazendo movimentos no downtown para diminuir o uso de carros e facilitar e incentivar o uso de transporte coletivo, bicicletas e etc. E o prédio vai se encaixar perfeitamente com a proposta, né? Não só o prédio, mas todos os nossos cursos, eles são focados em sustentabilidade, porque Vancouver quer, se eu não me engano, até 2040, 2050, ser uma cidade 100% sustentável, né? E aí, o nosso curso de culinária faz todo um trabalho de não desperdício de alimentos, de reutilização daqueles alimentos, as costuras, né, os tecidos, patchwork, como reutilizar pequenos tecidos para que não seja jogado fora, porque criou-se em um período, né, da nossa vida, que eu tenho 45 anos, então eu lembro assim, que minha mãe falava, nossa, antigamente as roupas duravam. Aí teve uma fase que tudo era um pouco descartável, assim, você usava e passava. E hoje não, hoje está voltando a isso, para que seja 100% reutilizável e retornável e tudo mais. Então, todos os nossos cursos se procuram bastante com isso, tá? Isso é importantíssimo, né? A gente está vivendo um momento que a gente parece que é o que você falou da roupa como exemplo, mas eu acho que isso é no geral, né? A gente consumiu, a gente queimou, agora a gente está voltando a usar coisas que não são mais descartáveis, né? A gente viveu a era do descartável, do PET, do plástico e de tantas outras coisas, e agora a gente está voltando para uma área de usar roupas com maior tempo de durabilidade, etc. E eu acho, sem tecnologia, sem criatividade, sem inovação, isso não vai dar certo. E a proposta, pelo que eu estou vendo nas imagens e pelo que a gente já conversou antes disso, a proposta é para se encaixar perfeitamente com tudo isso, né? Estudantes do La Salle estão se preparando para o futuro, né?
Exatamente. E são estudantes que vão ser os profissionais do futuro. Então, a gente precisa realmente educá-los e que eles, né, tenham essa mentalidade. E se não tiverem, mudem o mindset. Ainda mais, assim, a gente que vive no Brasil e teve a oportunidade de viajar, a gente vê a diferença que é quando você viaja para fora, né? Em vários quesitos. Não estou falando mal do Brasil, pelo amor de Deus, moro aqui, amo, sou brasileira, mas a gente vê algumas coisas que pode fazer diferença na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, para quem que a gente vai deixar o mundo, né? Não, eu acho fantástico. A pessoa está se preparando para, de repente, estudar no Canadá, mudar de vida, mudar de cultura, mudar de muita coisa. Já tá, então já ligo a chavinha para mudar o estilo de pensamento, porque a cultura é muito diferente, vai aprender coisa nova e vai estar mais fácil para poder pôr em prática isso. E aí, voltando para o Brasil ou ficando no Canadá, ela já volta com a cabeça totalmente transformada e diferente. Muito legal. Exatamente. Acho que a proposta é excelente, moderna, e é tudo que a gente espera para o futuro, para as próximas gerações, né? Com certeza, com Legal. certeza. E aí, como eu disse, o prédio ele vai estar no mesmo lugar, né? Porque ele vai estar na Renfrew Station. Então, é uma estação bem localizada na cidade de Vancouver. Muita gente, mas fica fora de Vancouver. Não, ela fica, assim, a estação mesmo fica 3 minutos andando do college. A pessoa sai do Skytrain ali e anda por 3 minutos até o college. E até o centro da cidade fica 22 minutos, até o aeroporto fica uma média aí de 55, 60 minutos, isso tudo de transporte público, eu tô falando, se for de carro é mais rápido ainda. Então, fica próximo de Burnaby, bastante gente gosta de morar, que é uma região mais residencial, né, então fica próximo, assim, de locais que o pessoal vai conseguir uma mobilidade fácil do college até os destinos, tá? É bacana você falar isso, assim, né, pelo mapa, e o mapa ajuda as pessoas se identificarem, a localização e etc. O fato de estar do lado do Skytrain, isso eu acho que é fantástico, mas vocês não estão naquela região do downtown, onde muitas escolas estão. Sim. Isso faz com que as pessoas não precisem se locomover para o downtown para estudar. Elas podem, que nem você falou, usando o Burnaby como exemplo, morar um pouco mais afastado do centro para ter um custo de vida mais barato e não precisa se locomover todo dia para estudar até um downtown. Pô, bacana essa ideia. Inclusive, a gente temos uma escola de línguas, que é a LEB, que ela ficava bem no centro, né? Quando fez-se a mudança, porque a escola veio para dentro do prédio do college, ficou aquele alvoroço. Mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E assim, não, pelo contrário, os alunos até preferem, porque quando eles querem, eles vão para a cidade, né? Para a Zona 1, lá, para o Centrão, mas eles não faz falta, porque tem shopping próximo, tem Starbucks, tem várias coisas. E quando eles querem, eles vão. Então, não é um problema, não. E para quem vai estudar, que tem que estar na escola todo dia, se você conseguir morar mais perto, e a gente sabe que hoje em dia morar no downtown de Vancouver é para poucos, é melhor, dá qualidade de vida para a pessoa, né? Ela pode... Exato. Ela tem gasta menos tempo no transporte público para ir e voltar da escola diariamente, porque uma coisa é certa, praticamente todo dia o aluno vai estar lá no campus. Pode ser que 1 ou 2 dias da semana não tenha aula, mas no geral, no overall, ele vai para lá todo dia. Então é importantíssimo estar perto, e eu acho que a localização é extremamente importante, e acho que foi muito boa essa sacada de vocês terem mudado da escola para o campus principal e para ficar junto também. Sim, e uma coisa assim, como é uma faculdade muito artística, que assim, tem muito estúdio e tudo mais, os alunos vão aos finais de semana, é uma escola que fica aberta 24 horas, 7 dias por semana, então muitas vezes eles vão à noite, então tem todo um amparo de segurança e tudo mais, mas muitos vão à noite, né, porque a sala do estúdio de áudio só vai estar liberada às 11 da noite, então eles ficam lá 2, 3 horas, então a localização é estratégica também para isso. Poxa, isso agora as peças começam a se encaixar e começa a fazer sentido. E quando você que está nos vendo, nos ouvindo, começar a ver quais são os cursos que a Juliana trouxe, toda a listagem que o college tem, você vai entender o porquê que essa estrutura é importante, porque de repente também está num lugar grande, espaçoso, sem esse problema de trânsito, sem esse problema de transporte, etc. Faz sentido, né? É muito bom. Sim.
Com certeza, bacana. O que mais você preparou? Legal. A gente vai falar um pouquinho de Vancouver, dessa cidade que é linda, maravilhosa, e não tem ninguém que vá para lá e não se encante, né? Então é uma cidade. Aí eu coloquei uma foto que eu achei que definiu muito bem Vancouver, que é o parque, né? O Stanley Park, que é um dos maiores parques do mundo, é o maior do Canadá, e a cidade. Então contrasta. A cidade é uma cidade rodeada de montanhas, de verde. As pessoas são muito saudáveis, né? E aí mostra uma imagem que é uma das maiores cidades, falando de população também do Canadá, né? É uma cidade densa no sentido de pessoas e também a diversidade étnica, né? Então tem bastante essa diversidade. E hoje ela é considerada a Hollywood do Norte, porque ela é muito requisitada como cenário artístico, gravações de séries e filmes e tudo mais. Então, por muitas vezes ela foi considerada a melhor cidade para se viver de qualidade de vida do Canadá e está sempre no topo aí, nas top 5, top 10 do mundo, né? Então é uma cidade muito bacana. Não, eu acho legal e a pergunta que eu vou fazer para você é a Vancouver da Juliana, né? Porque como o nosso evento é BC e tem muita opção em Vancouver, cada um dá a sua versão de Vancouver. Apresenta para a galera qual que é a Vancouver da Juliana. Você já deu uma ideia aí do Stanley Park. Sim. O que mais a Juliana, com toda essa experiência e as visitas para Vancouver, o que mais você ressalta para os nossos clientes? Você sabe que, assim, quando as pessoas até me perguntam e falam assim, o que te faria sair do Brasil para ir para outro lugar? Eu penso em algumas coisas. Qualidade de vida, né? Segurança e qualidade de vida e estabilidade. Certo. E é engraçado que isso, não só Vancouver, o Canadá todo, acho que num contexto geral ele dá isso, né, pra gente. Sim. Então, e Vancouver, para mim, é uma mistura de toy town, assim, parece uma cidadezinha pequena, mas ela não é, ela é uma cidade, né, que ela é, claro, se comparada a São Paulo, a grandes cidades, não, mas é uma cidade que tem movimento, tem restaurantes, tem lojas, ela é próxima ela é portuária, então ela tá ali, né, tem um movimento portuário bacana, e ela tem esse movimento artístico na veia, principalmente na parte de cinema e tecnologia, né, então assim, teve uma entrada, né, uma migração muito grande de asiáticos, mas aí você pensa também no lado tecnológico da coisa. Sim. Então, assim, eu acho que hoje o único ponto negativo, eu não diria, é um ponto negativo, como você falou, morar no centro é para poucos. Por quê? Porque a bolha imobiliária estourou demais, então ficou muito caro. Mas ainda há alternativas um pouco mais distante, como qualquer grande cidade, acontece em qualquer grande cidade, né? Então não chega a ser um ponto negativo, mas é uma coisa a se pensar. Mas a gente está estrategicamente um pouquinho mais afastado também, que fica bom para os... E ajuda, né? Não, ajuda. E complementando o que você está falando, né, da minha parte, é isso. Ela tem todo esse espírito de cidade grande, toda a infraestrutura e muitas coisas de cidade grande, principalmente pensando em padrão Canadá, mas para quem vem do Brasil, das grandes cidades brasileiras, ainda tem um clima de cidade aconchegante, de cidade menor, mistura as montanhas, como você disse, com as praias, né? Esse clima outdoor que Vancouver vive muito bem. E o restante você vai dizer aí com as questões dos cursos, etc., porque se encaixa muito bem com isso que você falou aí, que ficou no ar. A Hollywood do Norte. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre os cursos, as possibilidades aí, tanto na área de cinema, de grandes espetáculos, vocês vão ver, vai ter bastante coisa bacana. Maravilha. Tá. Aí eu coloquei aqui só uma ideia, né? Eu acho que quando o estudante vai, ele pesquisa bastante, isso daí vocês aí da Ivisas vai ajudar, auxiliar bastante, mas assim, só para ter uma ideia, valores, né? Não Sim, são, claro que o céu é o limite, né, pessoal? Tem aquele que vai gastando contadinho moeda, mas tem aquele que pode. Então, alguns valores
como a título de curiosidade mesmo, né? Então, de aluguel, de mercado, Metropass. O Metropass aí eu coloquei zona 1 e 2, mas quem fica mais no centro é um pouquinho mais barato, quem é um pouquinho mais longe é um pouquinho mais caro, mas essa é a média. Refeição em restaurante, né? Cinema e gorjeta, que é importante, viu? Na América do Norte, eles levam muito isso a sério, tá? Sem dúvida. Então, o que a gente vai falar agora dos nossos cursos? Então, quais são os nossos principais cursos? Quais são as possibilidades e o que é para cada um de vocês, né? E depois, com mais detalhes, o Edu vai ter todas as brochuras com a carga de cada curso, a ementa do curso, né? O currículo grid de cada curso, mas eu vou dar uma pincelada do que cada um deles tem. Então, dentro do guarda-chuva, né? Que a gente chama de game design, ou seja, design de games e VFX, que é efeitos especiais, visual effects, nós temos o bacharelado of Science de Game Programming. Então, ele é para aquele aluno que quer realmente desenvolver um videogame, aquele aluno mais geek, né, que a gente chama, que ele faz o desenvolvimento do game. E temos a parte ou o bacharelado ou o diploma. Edu, todos esses cursos, todos eles têm a possibilidade também de um aluno fazer um certificado, que chama Applied Arts Essentials. O que é isso? O aluno pode fazer 11 semanas desse curso, ele pode fazer um termo só, 3 meses. Eu chamo isso de test drive, ou seja, é aquele aluno que fala assim, nossa, será que eu vou gostar desse curso? Será que vai ser bacana? Será que realmente eu invisto já num diploma, no bacharelado? Se ele tiver dúvida, ele pode fazer esse certificado e que vai ter assim de 12 a 15 créditos. Se ele curtiu, ele pode estender para o diploma ou para o bacharelado e utilizar, claro, eliminar os créditos que ele estudou no certificado. Então, todos os cursos que a gente fala aqui, nós temos essa possibilidade de certificado, tá bom? Perfeito. Eu posso fazer um adendo já que você deu essa deixa dessa explicação que é fantástica, do certificado, diploma, bacharelado. Os cursos que a gente vai ver aqui, pessoal, são poucas opções, para não falar quase nenhuma opção fora do college em BC. É uma temática muito exclusiva que o LaSalle tem. Se você curte essa área, você quer trabalhar nessa área, você já é dessa área, aqui a gente está falando de uma das melhores, se não for a melhor opção de BC para estudar essa área de game, de design, de efeitos visuais, produções, etc. Depois vocês vão entender por quê, quando ela falar um pouco do que ela chamou de Hollywood do Norte, etc. Mas faz muito sentido. Então, antes de você explicar tudo isso, que eu acho fantástico, e eu queria muito que você desse essa explicação bem simples para quem está nos vendo entender. Obviamente, querendo mais detalhes, ela marca uma conversa comigo e com o meu time na Ivisa. A gente também pode colocar a Juliana nesse bate-papo com vocês. Mas aqui a gente está falando de poucas opções na província inteira. Então, a gente está falando de cursos com muito, muito detalhe, com uma empregabilidade gigantesca, né, Juliana? A taxa de empregabilidade do college a gente faz um comparativo um pouquinho antes e pós-pandemia, né? Que a gente está ainda, parece que não, mas a gente ainda está retornando, né? Os alunos ainda estão, mas até antes da pandemia, era de 82%. Então é muito boa, assim, sabe? Sim. Por quê? Porque o aluno, o curso, ele é 100% técnico, então tudo que ele vai estudar, ele vai aplicar, ele vai praticar isso. Então, assim, nós temos estúdios, nós temos mesas de som, nós temos, assim, no LaSalle de Vancouver tem uma mesa de som que só essa mesa custa mais de $1 milhão. Caramba. E é a única instituição, é o único estúdio que tem no Canadá inteiro. A gente até subloca essa mesa para produções e tudo mais. Então, assim, tudo que o aluno e está acessível aos nossos alunos. Sim. Eles utilizam, profissionais da indústria utilizam e os alunos utilizam isso. Então, tudo é muito de ponta, computadores, né, máquinas, tudo de última geração. Então, os alunos têm acesso a isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É bacana. O campus fica aberto. Eu acho legal. Agora, por favor, continua aquilo que você estava falando, dessa apresentação de cada programa. Isso. Depois eu vou te fazer essas perguntas do certificado, diploma
e bacharelado, porque eu vi que você colocou ali o número de créditos, Isso. E depois a gente também explica para quem está nos vendo que não tem ideia do que são esses créditos que você colocou ali. Isso. Eu incluí os créditos para explicar para o pessoal que, assim, nós não temos somente alunos que acabaram de sair do high school ou do ensino médio para entrar no college. Pelo contrário, os alunos internacionais, a grande maioria deles, são alunos mais maduros. Sim. Não todos, mas a grande maioria deles são alunos mais maduros, que já estudaram no Brasil, já têm uma experiência, e muitas vezes eles optam em fazer um college como uma ponte, como um pathway para o mercado de trabalho, para networking e tudo mais. Então, quando eu falo aqui em créditos, vamos supor que um aluno fez uma universidade ou uma faculdade X aqui no Brasil e ele estudou game design ou design, ou programação, alguma coisa assim. Certo. Se ele estudou programação e ele quer fazer um Visual Game Programming ou um Bachelor, ele pode eliminar os créditos já estudados aqui no Brasil, tá? Interessante. Até 50%, tá, Edu? Para não perder a elegibilidade do PGWP. Então, a gente vai falar um pouquinho de PGWP um pouquinho mais para frente, mas assim, se o aluno já estudou um curso e ele, nos últimos 10 anos, né, porque se for muito antigo também, acaba perdendo, e ele tiver similaridade com o nosso curso, ele pode eliminar, isso ele elimina tempo e valor. Tá? Porque cada crédito do curso custa $550. Então, ele vai eliminar tempo de estudo e vai eliminar valores também, tá? Perfeito. Então, dentro do guarda-chuva aí de game design, é muito importante dizer que cada pedacinho da criação do game ou do filme tem uma particularidade. Então, quando a gente fala aí do game programming, é o cara estilo Matrix, né? Aquelas letrinhas que vai fazer toda a programação. Já a parte de design por exemplo, o 3D modeling, a modelagem em 3D de bonecos, né? De caracteres, videogame, de personagens, de carrinho, de animal. Então, é essa modelagem 3D que vai sair da massinha, né? Do 3D para o computador. Tá? Aí vai para a parte de animação. A animação já é outra coisa. Então, você fez o bonequinho precisa de uma animação. Então, ele vai precisar daquela animação. O VFX para filme e TV é as explosões, o avião que explode, é o Avengers, é a Mulher Maravilha. Então, é toda a parte de efeitos especiais de um filme, de uma série, né? A gente vê aí dia e noite, Harry Potter, Avengers, tá na veia. Não tem mais filme sem isso hoje em dia. Não tem. Tudo atrás, quando a gente vê, é tudo verde, né? É tudo verde e os efeitos especiais. E assim, aquele bando de gente que participa do filme, cada um faz um pedacinho, né? Depois eu até coloco aqui um aluno nosso que eu vou explicar que ele fez ele é de modelagem 3D, que vocês vão entender o que eu tô falando. Game Art and Design, ele é toda a arte de design no game. Então, começa desde o storytelling, né? Desde como começa a construção. Hoje, eu vejo meu filho jogando videogame. A minha época era Atari, tá, gente? Eu cheguei no máximo no super alguma coisa lá. A minha época era só no Atari. Hoje, você coloca um videogame, tem toda uma história para chegar ali para começar o game, né? Então, e é vivo, né? Com os amigos, e eles têm atualização de games, então tudo isso é muito importante. Então esse é o nosso guarda-chuva aí de Game Design em VFX, tá? Perfeito. Agora eu tenho perguntas. Vamos lá, deixa eu voltar. Para a eliminação dos créditos, aquela história que você contou de quem já estudou alguma coisa similar ou parecida, como é que o que vocês precisam além do transcript, do histórico do que a pessoa se formou? Você precisa de um WES, você precisa de uma ementa, precisa ser matéria por matéria. Isso, aí o que acontece? O que a gente faz? Nós temos já a nossa ementa descritiva de todos os nossos cursos. A gente manda para vocês, né? Vocês repassam para o aluno, e o aluno ele vai ver ali que ele já tem, isso daqui eu já estudei, ele vai dar um match ali do que ele já estudou.
Excelente. Ele não precisa pedir a ementa completa do curso dele se ele não quiser. Ele pode pedir daquelas matérias, porque ele vai ter que fazer a tradução juramentada também, tá? Sim. Então, ele vai ter que pedir a ementa do curso, além do histórico, né, e ele tem que ter uma aprovação de 68%, mínima de 68% naquela matéria, ele vai pedir a ementa do curso e fazer a tradução juramentada. Aí ele vai enviar para o college, e aí ele vai para a coordenadoria para eles verem se tem esse match ou não. Tá? Perfeito. Eu quero já aproveitar e deixar meus parabéns para o college, porque essa ideia que vocês criaram, de vocês já terem a ementa da matéria, e o aluno ler, e ele realmente identificar se ele fez ou não fez, agir, né, com a sua autoconsciência, se ele fez ou não fez, faz a pessoa poupar tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, é isso mesmo. Porque mesmo. a maioria das instituições, e eu ouço esse tipo de pergunta diariamente, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, a maioria das instituições, ela fala assim, ó, me manda a sua ementa e eu vou avaliar aqui e depois eu te dou uma resposta. Quando você me dá a ementa e eu dou para o meu cliente e falo, tá aqui, você realmente estudou isso? Uhum. Se você estudou isso, aí você vai fazer isso, aí você vai gastar esse dinheiro, mas aí você vai ter a eliminação e o desconto. Fantástico, parabéns pela iniciativa do college, muito bom. Segunda pergunta, você falou do valor de cada crédito, né? Isso. Você comentou uma história de que a pessoa pode fazer um termo e vai virar um certificado, depois ela pode continuar se ela gostou, se ela é isso que ela quer mesmo fazer, o diploma, que normalmente são 2 anos de programa, depois ela pode se estender e virar um bacharelado. Isso para todos os ou para alguns? Para alguns cursos, porque atualmente nós temos somente 4 bacharelados, né? A gente tem o bacharelado de programação de games e os bacharelados de design, de moda, de graphic design e interior design, atualmente. Para o ano que vem, com o novo prédio, a gente vai ter mais espaço disponível, nós já estamos com algumas aprovações de outros cursos que vão entrar na nossa grade. Eu ainda não tenho essas informações, mas em breve a gente vai ter todas essas informações e muito provavelmente a gente vai conseguir linkar isso para o aluno para ele dar uma extensão no bacharelado. Muitos alunos que não finalizam no bacharelado com isso, eles juntam, Edu, o Associate of Arts, tá? Quando a gente chegar lá no Associate, a gente volta um pouquinho nisso. Mas o aluno, porque o curso de diploma do La Salle, infelizmente, o de diploma e somente o de diploma e o certificado, claro, eles não são elegíveis ao PGWP. Então, o que o aluno geralmente faz? Quando o aluno ele já é profissional da área, ele aplica para um curso de diploma e ele tem aqueles 3 meses ali para ver se ele tem alguma oferta de trabalho e tudo mais. Se ele não recebe nenhuma oferta, aí ele estende para um Associate of Arts, que daí ele vai complementar, né, com o curso e vai aplicar para o PGWP. Tá? Perfeito. E eu quero aproveitar que você falou uma coisa, né, da inauguração do prédio ano que vem, mas como esse vídeo vai ficar gravado e vai ficar lá no nosso YouTube, a gente não sabe quem está nos vendo e nos assistindo em que momento. A gente está gravando isso aqui em julho de 2023, e o ano que vem, que a gente falou aqui muito, é 2024. Então, se você está vendo esse vídeo após janeiro de 24, por exemplo, o prédio provavelmente já vai estar inaugurado, e aí qualquer atualização é só entrar em contato com o nosso time aqui na Evisa, a gente está extremamente preparado para te responder isso. Mas hoje, julho de 23, é o momento da gravação desse evento aqui do Evisa Presents. Então, esses programas, a pessoa pode fazer o certificado, se ela falou assim, não é isso que eu quero, vou mudar de curso, ela vai ter um certificado daquilo e vai mudar de curso. Mas se ela quiser, o curso vai virar um diploma. Isso, um diploma ou um bacharelado, né? Maravilha, perfeito. Isso, e aí você já falou o valor de cada crédito, já ficou ali 550, né? Isso, exatamente. Aí a pessoa já fazia só a multiplicação ali da quantidade de créditos que cada curso tem. Perfeito, excelente, muito bom. O que mais? Quando a gente for falar lá no final de valores e tudo mais, aí eu vou falar também das opções de bolsa, tá? Ótimo. Das opções de bolsa, inclusive de bolsa de talentos, bolsa de esportes, que eu não sei se você sabe, mas a gente tem bolsa para esportista, então a gente fala mais para frente, mas aí pode utilizar transferência de crédito, bolsa, é tudo cumulativo, tá? Ótimo. Bolsa e tudo mais, tá bom? Isso é legal do Canadá, as promoções são cumulativas, né?
São cumulativas, Isso é muito tem, bom tem coisa que aqui. eles não entendem, né? Teve um dia uma moça pediu desconto para pagamento à vista. Aí ele falou, mas por quê? E eles não entendem isso, mas eles acumulam, e é muito justo, e o preço é justo, Edu. Isso que é legal no Canadá e no exterior, que eu vejo muito. O preço é justo, o aluno Sim, está pagando pela qualidade, né? A gente exato. está há bastante tempo trabalhando com isso, a gente sabe que tem qualidade, tá? Eu deixo essa deixa falei da promoção ser cumulativa, porque no Brasil a gente é muito disso, né? Você tem um cupom de desconto e o produto também está em desconto, é um ou Isso. outro. Um outro, No Canadá, você tem um cupom de desconto e o produto também está em desconto, você vai aplicar o cupom em cima do desconto que a loja já está dando. Então, é cumulativo. Então, é é legal saber que a cumulativo. pessoa pode ter mais de uma bolsa, ela pode, né? Ela pode ter o crédito porque ele já estudou aquilo. Então, isso vai fazendo cada vez mais ser mais atrativo e, obviamente, mais barato para o nosso estudante, com certeza. Sim, com certeza, tá? Aí, o nosso curso de Graphic Design, todas essas fotos que eu tô colocando aqui, as fotos são creditadas para alunos, é que tá bem Ótimo. pequenininho, mas são alunos nossos que desenvolveram ou para algum concurso, ou em algum momento, então todas essas fotos são dos nossos alunos e tá no nosso site ou nas nossas brochuras, tá? Então, o curso de Graphic Design, nós temos a opção do certificado, né, de 3 meses, o diploma de 90 créditos ou o bacharelado de 3 anos. Hoje, esse bacharelado está de 3 anos, para o ano que vem vai ter alguns ajustes, talvez vai diminuir um pouco o número de créditos, que vai baratear também, e vai ficar um pouco mais elástico o curso, ao invés de 3 anos para 4 anos, tá? Entendi. Quem, por exemplo, começar um diploma e quiser mudar para um bacharelado também pode, tá, Edu? Então, assim, o aluno começou um diploma, ele não tem um portfólio bacana, ele quer construir alguma coisa, ele pode começar um diploma e depois mudar para bacharelado se ele quiser, tá? Perfeito. Tá. Aí nós temos o audiofilme, que é a parte de cinema e de música, tá? Então nós temos o Digital Film and Video, que é um curso que é totalmente voltado para a área do cinema, de gravação, produção. É um curso de diploma também, e o aluno pode fazer os créditos ali, os 3 meses, mas ele pode dar sequência no diploma. Digital Photography, que é a parte da fotografia, é um curso um pouco mais curto, de 1 ano, mas, inclusive, um dos nossos professores de fotografia, ele ganhou, foi um dos vencedores do Oscar naquele filme 1917. Ele é um dos professores artísticos na parte de fotografia, tá? Perfeito. Bem legal. Muito bem legal. legal. E o Professional Recording Art, ele é a arte do som, ele mistura aí um pouco de engenharia de som e tudo mais para quem quer trabalhar com música, com trilha sonora, com grandes espetáculos, com produções, então é bem voltado para quem é artista musical, tá? Show. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre os créditos. Para quem está nos vendo, o BC trabalha muito com crédito, o Ontário já não é assim, outros lugares do Canadá também Quebec não. também não, né? Como é que é um crédito ou uma matéria, quantos créditos são, só para a gente entender melhor, e quanto tempo de aula a pessoa vai ter numa matéria ou num crédito por semana? Tá. Geralmente um curso, os nossos cursos são trimestrais, tá? Geralmente um trimestre são 12 créditos. Tá. Dentro de cada crédito tem 3 matérias. Então ele é um guarda-chuvinha ali de um crédito, tem 3 matérias. Ou o E ele contrário? Uma matéria, 3 créditos. Uma matéria, 3 créditos. Isso, é isso mesmo. Desculpa, é verdade. Uma Verdade, matéria, ao contrário. 3 Uma matéria, 3 créditos, isso. Então ele vai ter 15 créditos por trimestre. A média de hora-aula que o aluno estuda por termo, por semana, o mínimo são 15 horas. Para caracterizar um curso full-time, o mínimo são 15 horas. Mas ele vai estudar em média 20 horas, vai ter termo que ele vai estudar um pouquinho mais, 24, 22, mas ele geralmente são 20 horas por semana. Perfeito. Tá? Então, um crédito, 3 matérias. 3 matérias. Um ano letivo no La Salle. São 4 trimestres. 60, isso. 60 créditos, 15 créditos a cada 3 meses de aula, mais ou menos isso. Isso, exatamente. Perfeito. Exatamente isso. 15 créditos, dividido por 3, são 5 matérias.
Isso. O mínimo que o aluno pode estudar são 12 créditos por termo, para caracterizar full time. Os nossos cursos, eles são cursos mais densos, então o aluno estuda mais para ele terminar mais rápido. Porque a ideia é que o aluno se forme mais rápido e entre no mercado de trabalho mais rápido para não perder tempo, tá? Não, principalmente nessa indústria que está pescando profissionais, né? Bombando em Exato. Vancouver. Faz todo sentido, entendi. Completo. Tá. Legal, bacana. Então, tá. Bom, aí nós temos a parte de moda, nós somos, como eu disse, nós nascemos como uma escola de moda, então a gente tem a moda na veia, nós somos um dos patrocinadores do Vancouver Fashion Week, a gente tem hoje, quem faz a entrevista, inclusive com os nossos alunos, é o Eduardo Ramos, que ele foi aluno do La Salle de Fashion, e ele tá assim, bombando, tá fazendo London Week, Paris Week, ele tá super hypado no mundo da moda, e a gente tem bastante parcerias, né, com empresas de moda e tudo mais. O maior desfile do Canadá é realizado pelo La Salle Montreal, que acontece, e nós estamos entre as 10 melhores escolas do Canadá, nós estamos no ranking, se eu não me engano, hoje, atualmente, na posição número 3 de moda, tá? Isso tanto em Vancouver quanto em Montreal. Para quem é dessa área, para quem quer estudar isso, para quem pensa em moda, a gente sabe que quem pensa em estudar moda, o número de instituições de qualidade já são limitadas no mundo inteiro, né? A gente que vem desse universo de intercâmbio e educação internacional, tem as famosas da Europa, né? Tem as famosas dos Estados Unidos, e tem o La Salle também no Canadá. São poucas opções para quem quer estudar fashion, para quem quer estudar moda, para quem quer estudar essa área, né? Então, Vancouver, que tem uma veia, a gente está falando da melhor opção que vocês vão encontrar para estudar moda, é o La Salle College de Vancouver, com certeza absoluta. Em BC, acho que não vai ter nenhuma opção melhor, com melhor nome, com melhor estrutura e com melhor network do que o La Salle. Acho que eu posso ficar tranquilo em falar isso, né? Sim, eu concordo com você. Não é papo de vendedor, não, viu, gente? Mas, assim, de verdade, eu sempre falo que, assim, eu tô desde 96, tá? No mercado de intercâmbio. E eu já fui intercambista, eu já tive a minha própria agência e hoje eu trabalho como instituição. Então, a gente conhece muita coisa, a gente visita muita coisa. Eu tô há um pouco mais de 4 anos no grupo LCI e eu falo de boca cheia, muito, muito bom. Eles investem, eles têm carinho pelo que eles fazem, eles não economizam em maquinário, em produção. Então, assim, eu tenho muito orgulho de representar o La Salle, porque eu sei que os alunos, eles são felizes, eles são satisfeitos com o que eles vivem, tá? Não, eu também afirmo isso tranquilo, porque estou 10 anos também fazendo a mesma coisa, 6 para 7 anos focado em Canadá, atendo clientes diariamente e não tem muita opção de programas nessa área para oferecer em BC. Então, eu tenho certeza que essa opção se encaixa para praticamente todos os perfis de estudantes brasileiros que querem estudar e ter uma empregabilidade depois. Estudar produto de qualidade, escola boa e sair com um emprego ali à disposição em breve, porque é o que você falou, uma taxa de empregabilidade acima de 80% hoje não é para qualquer um, né? Não. E a gente tem vocês entrando no nosso site, tem uma parte que chama portfólio page. Todos os alunos de qualquer um das nossas instituições, nos 23 campos que nós temos, eles têm uma página de portfólio que a indústria, os profissionais da indústria têm acesso ao portfólio dos nossos alunos e é vitalício. Então, sempre que o aluno quiser colocar e fazer upload do portfólio, ele pode. Então, e aí ele é visto internacionalmente, porque quando a gente fala de candidatos, né, de alunos na área de moda, de design, né, de interiores, de graphic, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Sim. E a pandemia nos provou que remoto acontece, né? Sim. Então a gente é muito preza muito por essa página do portfólio e os alunos têm essa mobilidade, tá? Internacionalmente até falando. Não, e é perfeito, porque essa é uma área de trabalho que as pessoas precisam mostrar a produção dela, o talento dela, o que elas fizeram e a experiência delas. Então o portfólio é extremamente importantíssimo para isso. Né? Não é um simples resumê numa folha de papel que vai mostrar quem é
aquele profissional ou aquela profissional. Mas o portfólio dela, aí isso sim fala muito por ela, né? Muito. Inclusive, para aplicar para a bolsa, a pessoa precisa ter um portfólio. Exato. Então, como você falou, não adianta ele escrever no currículo, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele tem que mostrar ali o que ele já fez, como que começou, né? Vídeo e desenho e tudo mais. É isso mesmo. Exato, perfeito. Muito bom, muito bom. Que mais? Tá? Que mais? Bom, interior Design de design, interiores. então a gente tem o design de interiores, também o bacharelado e o diploma, tá? Legal. E de uma coisa que eu não falei e que é bacana a gente citar também, a gente está aqui focado falando de Vancouver, mas se o aluno quiser fazer um termo, um semestre abroad em uma das nossas escolas, em Melbourne, na Austrália, em Barcelona, na Espanha, ele pode, tá? Então, os cursos, muitos deles, eles conversam entre si, e o aluno pode ter essa mobilidade se ele quiser. Então, moda, graphic design, interior design, esses 3 nós temos em todas as nossas escolas. Então, Perfeito. Ele pode fazer isso também, tá bom? Agora a pergunta de quem está focado em Canadá. Tá. Pensando... Você falou do bacharelado, quem tem bacharelado tem PGWP, se fizer um termo abroad, isso tem algum impacto num pedido de PGWP? Eu acredito que não, porque o aluno, porque ele vai ser creditado, ele vai fazer a transferência de créditos para dentro do nosso college de Perfeito. Vancouver, tá? Okay. Então, é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta, mas assim, pensando racionalmente, como assim, eu também acho que não, porque como ele vai fazer, se ele quiser fazer transferência de um college daqui do Brasil para Vancouver, ou os créditos que ele estudou em Barcelona, por exemplo, e para lá, vai ser o crédito utilizado de lá, então não tem problema não, tá? Pensando, que nem você falou, pensando racionalmente também, acho que não, porque a gente está falando de um curso de bacharelado, por exemplo, de 3 ou de 4 anos, e onde ela vai fazer apenas um termo abroad, né? Então, a maioria do curso vai ser feito no Canadá, e a pessoa vai caracterizar aí mais de 2 anos de estudo no Canadá para ter direito ao PGWP. Perfeito. Exatamente, tá? E os cursos conversam muito entre si. Então, a gente está falando agora de interior design. Então, assim, os nossos alunos que fazem design de interiores, eles ajudam o cenário do que vai ser um desfile, ou o que ele vai fazer ali para fazer a produção de fotografia, de roupas, não sei. Então, os cursos conversam muito entre si, os alunos se comunicam, né, para que eles trabalhem em parceria entre os cursos. Tá? Eu vejo, pelo que você fala dos cursos, dos laboratórios, etc., eu vejo que com vocês o aluno realmente aprende fazendo, né? Fazendo. Na prática. Na prática. Vivendo, exatamente isso. Entregando, com a pressão de um tempo para entregar o projeto, com a pressão, às vezes, do contratante em cima, precisa para ontem, etc. Aprende na prática, como... Fantástico. Não é à toa que a gente tem, né, a cozinha industrial, que nós temos as salas ali de laboratórios. Então, o aluno, o curso é muito prático. Porque se a gente, a teoria, ela é importante, mas a teoria fica no papel, né? Mas o aluno tem que pôr a mão na massa mesmo. Então, e a gente sempre induz o aluno a participar de competições e a participar, né, de eventos, de workshops e fora, né? A gente teve em 2019 um trio de interior design que participou de uma competição ali local, e eles ganharam, cada um deles ganhou $10 mil, né, de premiação. Então, para a gente é uma vitrine, os nossos alunos também são uma vitrine, né, tanto ingressando no mercado de trabalho, quanto ganhando as competições. Tá? Perfeito, maravilhoso. Beleza. O que mais? A gente de culinária, né? Então a culinária, como eu disse, a gente é bem forte, a gente tem essa cozinha industrial. Quando você for para lá fazer uma visita, vá e peça os croissants, as coisas que eles produzem diariamente. E a gente tem um restaurante escola que é aberto ao público. Em Vancouver, se eu não me engano, abria de às quintas e sextas. Então, eles que atendem, eles que oferecem, né? Geralmente tem 3 opções, carne, peixe, uma opção vegetariana. Eles têm entrada, prato principal e sobremesa. Eles produzem, eles atendem, eles combinam o vinho para a pessoa. Então, eles começam ali o dia a dia, né? Atendendo o público final. Um serviço completo de restaurante, né? Um
serviço completo. É tipo aqui o MasterChef, assim, né? Tem aquelas comidas bonitas, aquele prato bonito, bem apresentável. É um serviço completo de atendimento ao público, tá? Exato, e da experiência que uma pessoa precisa ter de receber o cliente, né? Desde da chegada dele ao estabelecimento até a apresentação do prato, servir e a finalização. Perfeito. Eu não sei se você participou do CPF, que foi o ano passado, acho que em Vancouver, e que teve um jantar, e aquele jantar foi realizado pelos alunos do La Salle. Ó, que bom. Não, eu não estava nesse CPF, mas eu ouvi falar. Todo mundo falou, eu também não estava, mas todo mundo falou desse jantar, assim, que foi fantástico, que foi muito bem servido. Então é isso, os alunos eles vão para mão na massa mesmo, tá? Vão queimar braço ali para servir o cliente final mesmo. Muito legal, muito legal. Todos esses diplomas, então a gente tem diploma para quem já fez Culinary Arts. O Culinary Arts, ele é um ano de curso, que é o básico, né, da culinária, então é um ano. E aí, se o aluno já fez, ele quer fazer algum outro curso, ele pode fazer o Baking Pastry, né, que são os doces e tudo mais, panificação. O Culinary Arts pode ser combinado também para alunos que queiram fazer Culinary Arts mais Restaurant Ownership, e tem o Hospitality and Restaurant Business Management. Então, nós temos essas 4 opções de diploma. O curso de Culinary Arts, Edu, nós temos a opção de o aluno fazer co-op também, tá? Então, se o aluno quiser, ele pode estudar um ano e depois aplicar para mais 9 meses de co-op com trabalho colocado, ou num restaurante, num spa, num hotel, alguma coisa assim, mas a gente tem a opção de co-op também. Ele decide isso na aplicação para já receber uma carta e fazer o pedido de visto? Ele pode decidir isso até o 2º termo do curso dele. Então, ele não precisa falar no dia da aplicação, porque tem um custo extra de $1.500 para essa aplicação. Que é o então, co-op. Que é o co-op, Certo. ele não precisa ficar vinculado a isso, porque muitas vezes o aluno vai para lá e aí ele já começa a se movimentar e conhece, aí ele já consegue o trabalho e não precisa do co-op, entendeu? Mas ele pode querer, né? E aí ele vai alinhando com o tutor dele, ó, para você é melhor você ir para um restaurante mais específico nessa área. Não, vai para um hotel, ele ajusta junto com o tutor dele para onde ele vai aplicar. Tá? Perfeito. Maravilhoso. Eu acho que essa opção do co-op é muito boa também, para a pessoa ter um período maior de visto e mais tranquilidade, sem aquela pressão, né? Tá acabando o meu visto, então ela tendo o co-op, ela tem mais tranquilidade, tem mais tempo para respirar, para ter um emprego, conseguir uma job e ter experiência, né? A experiência é muito importante também, né? Muito bom. Tá. Bom, agora a gente vai falar do Associate of Arts. O Associate, ele é hoje o queridinho da maioria dos nossos alunos. Para o Fall agora, a gente já está com vagas esgotadas, a gente não consegue nem receber mais alunos onshore, por exemplo, alunos que já estão no Canadá. Vocês vão saber daqui a pouquinho por quê. Mas assim, ele é um curso de graduação, ele é um curso de degree, né, que a gente chama, mas ele pode funcionar como um pré-universitário, tá? Que é para aquele aluno que, ou ele é um aluno que acabou de sair do ensino médio, do high school, ou para um aluno já maduro, que já fez alguma faculdade e que queira, talvez, ingressar numa nova graduação, numa nova oportunidade no Canadá. Então, assim, ele combina vários cursos, são 60 créditos, é um total de 60 créditos, sendo que alguns são obrigatórios e alguns são eletivos, tá? Então, o inglês, o matemática, o math e science são obrigatórios. Ele vai ter que estudar aí uma quantidade X de créditos para esses créditos. E aí vai ter um leque de possibilidades na área de filosofia, psicologia, artes, business, história, para cursos eletivos. Tá? Então, o aluno vai ter um total de 60 créditos, estudado em 5 trimestres, 5 trimestres de estudos e 1 trimestre de férias. É um curso que totaliza 2 anos, né? Um curso de 2 anos, e ele pode aplicar para o PGWP com esse curso. Diferente dos cursos de diploma, o degree, o Associate of Arts, ele é elegível ao PGWP. Perfeito. Então, ele vai fazer esse programa, fazendo ele no modo inteiro, ele vai estudar
academicamente falando, nos padrões canadenses, 2 anos e aplica para o PGWP a partir disso. Isso mesmo. Perfeito. O E ali aluno essas áreas que eu pode... vejo aqui, vi aqui, né, nesse slide que você trouxe, filosofia, psicologia, ciências, história, matemática, artes, business, são as matérias que ele vai poder direcionar o associate dele, o curso dele, é isso? Exatamente. Então, Show. quando ele quiser depois dar uma continuidade na graduação, né, num bacharelado, numa university, em alguma outra, ele pode utilizar esses créditos que ele já estudou para dar continuidade num curso segmentado para aquilo que ele estudou. Claro, se ele não der continuidade nisso, ele não vai conseguir aproveitar crédito e tudo mais, mas ele não perde as matérias principais, que é o inglês, matemática e ciências. Um exemplo aqui, só para ilustrar. O jovem, a pessoa está querendo estudar alguma coisa relacionada a business, vai fazer a justificativa dele na área de business, ele vai escolher algumas matérias obviamente, as obrigatórias, mas quando ele for escolher as outras, ele pode escolher matérias relacionadas a business para começar já a ser introduzido às matérias de business, a esse universo de negócios e etc. Sim, sim. E ele pode mudar também depois, se ele quiser, tá? Ele não precisa ficar engessado no que ele escolheu antes. Então, assim, é só para a gente ter uma ideia, porque como são muitas opções, a gente tem o curriculum grid também, que depois eu vou compartilhar com você, para você compartilhar com seus alunos, você vai ver que tem muitas, mas muitas opções de aula, a gente precisa ter um balanço para dizer, temos um número X de aluno e tudo mais, mas depois, se ele quiser mudar, ele pode também. Mas sim, porque o que acontece? Como as pessoas pensam assim, mas esse curso é só para quem quer artes, e não é, pessoal, não é. A gente tem... Isso. Eu tenho esse trabalho de explicar para as pessoas que artes no Canadá é humanas no Brasil. Exatamente, é isso aí. Não é arte manual, artes isso, craft, ser museu. ator, ser músico, etc. Não, é mais que isso. Mas a ideia, né, que os nossos clientes da Ivisa têm é assim, poxa, eu estou fazendo uma transição de carreira, por exemplo, sou um engenheiro, sou um advogado, mas tenho feito a maioria da minha área no mundo dos negócios, então se eu for para o Canadá e fizer esse programa de Associate of Arts com ênfase em business, eu vou ter uma boa justificativa para o meu visto, porque eu nunca estudei business, estudei direito, ou estudei engenharia, mas hoje trabalho com business. Então encaixa bem, a minha ideia está certa, com a proposta do college encaixa bem. Então, a pessoa pode vir fazer um Associate of Arts com ênfase em business e fazer essa ligação do porquê está fazendo isso, para poder ter toda uma noção em business que ela não teve na sua graduação passada. Exato. E assim a gente direciona para as outras áreas também. Legal que tem filosofia, psicologia, matemática, história, e também tem arte, do modo geral. Isso. O college é um college que tem muitos cursos nessa área de artes, né, que o Brasil vê como arte, mas é muito legal essa ideia do Associate of Arts. Sim, sim. E assim, uma coisa que o pessoal tem um pouco de medo, e eu vou falar aqui, que é importante como recrutadora, nós temos uma parte de alunos locais, domésticos, né, que são os canadenses, os residentes, e temos uma parte de alunos internacionais. É claro que a maioria dos alunos locais, eles são alunos mais jovens, eles são alunos que acabaram de sair do high school, do ensino médio, e vão entrar num Associate of Arts, ou num EC, né, lá em Montreal e tudo mais. A maioria dos alunos internacionais, e você não tá aqui para não me deixar mentir, geralmente eles são alunos mais maduros. Sim. Então a pessoa fala assim, mas eu vou estudar com uma molecada. Não necessariamente, porque metade dos nossos alunos são alunos internacionais. Então você vai com os latinos, com europeus, com indianos, com asiáticos, metade deles vão ser alunos mais maduros. Quando eu falo aluno maduro, é um aluno ali com entre 25, 35 anos, eu já tive até agora uma aplicação, vai começar agora no fall, né, em outubro, uma mãe e uma filha aplicando, as duas aplicando. Então, assim, eu não lembro a idade da mãe, mas estamos falando aí de uma menina que está indo com a mãe dela. Então, se ela está em idade de aplicar para um ensino superior, ela tem porque a mãe... no mínimo, né? No mínimo, então, mas ela tem mais que isso. Então, a gente está falando de pessoas realmente maduras que estão com a cabeça aberta também
pensando numa possibilidade depois de trabalho e até de imigração, né? Então, tem esse perfil, tá? E o meu exemplo, a minha pergunta, ela é proposital pensando no perfil do nosso cliente aqui na Evisa. A gente tem esse cliente mais maduro que você está falando, que tem já um estudo superior no Brasil, às vezes também é já uma pós-graduação, e fica pensando, se eu fizer um Associate of Arts, o oficial vai entender, vai ser um efeito, vai ser um curso de downgrade, vai ser uma coisa simples? Não necessariamente, porque depende de como a gente vai apresentar o teu projeto. Exato. Então, se eu dei o exemplo do business, mas a gente pode dar exemplo de outras áreas também. Uma pessoa que estudou recursos humanos ou que trabalha com recursos humanos pode muito bem fazer um Associate of Arts com ênfase em psicologia, porque tem ligação no Brasil essas duas áreas, né? E assim por diante. Essa ideia a gente vai pensar junto com vocês, aqui nas consultorias, aqui junto com o nosso time de imigração, pensando em criar no teu plano. Né? Se a sua ideia é vir para o Canadá e ficar, e o PGWP é extremamente importante, a gente tem sim que considerar os cursos do Associate of Arts e a opção, né, do La Salle, porque a gente vai criar uma pathway para você vir, aproveitar a regra do PGWP e construir o seu caminho para ficar no Canadá. E se o seu caminho é voltar, você vai ter um grande curso, uma excelente instituição no seu currículo. Isso, isso mesmo. É isso Perfeito. mesmo. Resumindo, é isso. Tá? Então, assim, posso passar para o próximo slide e falar de valores? Então, a gente vai falar... Não, vamos falar de valores, que eu acho que isso é extremamente importante. Eu não gosto de ficar fazendo mistério com valores, porque as pessoas se programam e isso é extremamente importante. Isso. E junto com valores, eu quero que você fale dos descontos e das bolsas. Sim, não, na sequência eu vou falando do desconto e das bolsas, tá? Perfeito. Então, assim, falando um pouquinho sobre o investimento de todos esses cursos que a gente está conversando, então, quando a gente falou do certificado, que são aqueles de 11 semanas, esses certificados, ele pode ter 11 ou 15 créditos. Se eles tiverem, a maioria dos cursos são de 12 créditos, né? Então, não sei se vocês lembram, eu falei que cada crédito no La Salle, ele é $550. Então, 12 créditos vezes 550 vai dar 6.600. Ou, se for de 15 créditos, 8.250. Os diplomas, Edu, aí depende do que cada um deles oferece. Então, por exemplo, o de culinária que a gente estava falando, ele tem 60 créditos, o de fotografia tem 60 créditos. Então, ele dá um total de $33.000 para o ano todo. Eu preciso pagar tudo isso de uma vez? Não, não vai precisar pagar, você vai pagar por termo, né, por trimestre. Então, eu coloco até lá embaixo que dividindo isso, né, por 3, vai dar uma média aí de $2.750 mensais, tá? Perfeito. E aí, por sermos um college que tem essa flexibilidade, a gente faz planos de pagamento para os alunos. Somente no primeiro termo que o aluno precisa pagar integral, o primeiro termo, até 30 dias antes do início do curso. Mas a partir do segundo termo, quando ele já está no Canadá, já tem conta em banco, já está ali, né, movimentando, ele faz plano de pagamento mensal, trimestral, aí ele faz plano de pagamento, tá bom? Show. Então tá, então assim, para vocês terem uma ideia aí, não vou ficar enaltecendo cada um dos valores, mas aí eu coloco cada um dos valores, mas eu quero falar sobre as nossas possibilidades de bolsas também, tá? Perfeito. Então, além dessas bolsas que estão aqui, eu acabei esquecendo de incluir as bolsas de esporte e de talento, mas eu já vou falar aqui para vocês como funciona. A bolsa de talentos é para aquela pessoa que já tem o portfólio, ela já tem, já rabisca, já faz, ou ela fez já um curso aqui no Brasil, vai ter os requerimentos para ela aplicar para essa bolsa. Essa bolsa pode chegar, só voltando aqui um pouquinho para vocês verem, ela pode chegar até 20% do primeiro ano de curso. O primeiro ano de curso custa $33.000 para qualquer curso, né? Porque ele vai ter os 60 graus. Então, isso quer dizer que se ela receber 20% de bolsa do primeiro ano, ela vai receber $6.600 para bolsa de talentos. Vamos supor que esse seu aluno, Edu, ele é um esportista também, ele joga futebol, ou ele joga tênis, ou ele é nadador. A gente teve um caso de um aluno que ele fazia um esporte com espada de madeira. Eu acho que chama Kendo, se eu não me engano. Mas ele era bom, ele era talentoso e ele era esportista. Quando a gente fala de esportista, não é, gente, jogar futebol de segunda-feira com a sua turma do colégio. É jogar, assim, federado, você ser um esportista que seja... não profissional para jogar, mas seja um semi-profissional, que seja federado. Sim.
Tá? Perfeito. Então, por quê? Porque você vai continuar, geralmente essa pessoa ela vai dar continuidade lá no Canadá, e aí o La Salle tem interesse nesses esportistas Que ele para represente. represente a faculdade, tá? O college. Perfeito. Então ele pode juntar essas duas bolsas, e aí vai ser 6.600 mais 6.600, tá? 13 mil e pouco. Então é uma graninha É boa um, aí, é um belo, considerável, com é um certeza. belo desconto, tá bom? E Perfeito. aí, as outras bolsas que nós temos, a gente tem do Associate of Arts, que essa bolsa é para qualquer curso, para qualquer aplicação, então eu coloquei aí até 2025, porque a gente já está recebendo aplicação para 2025, Caramba, tá? já? Já. Inclusive, tem um menino que vai fazer uma entrevista amanhã, que ele é para outubro de 2025. Então, a gente já, se você entrar lá no portal, você vai ver que você consegue fazer a aplicação, Já tá? garante o desconto. Já garante a bolsa, já garante o desconto, exatamente. Então, o Perfeito. curso, o Associate, como eu disse para vocês, ele pode ser cursado em um ano, 15 créditos, né, por trimestre, então ele faz de uma forma mais acelerada e ele termina em um ano, ou ele pode fazer em 5 trimestres, mais um de férias, que dá esse total de 18 meses. A maioria dos alunos dão preferência para fazer em 18 meses, porque daí tem um respiro, né, E tem até a umas questão do fériasinhas. PGWP é diferente, né? Então, o curso, no final, Edu, o PGWP acaba sendo o máximo, porque o curso, ele, como é que chama, meu Deus, no diploma dele, lá na graduação dele, ele vem como um curso de 2 anos e 60 créditos. É como um MBA, por exemplo, que o aluno também faz em um ano e ele recebe 3 anos de PGWP, entendeu? Então, mesmo que ele faça no modo rápido, em 12 meses, ele vai ter o Isso. máximo de PGWP. O máximo de PGWP, Ótimo, exatamente. fantástico. É isso, tá? E E aí com esse vai precinho. Só que aí ele vai pagar um Precinho. pouquinho mais, né? Ele vai, assim, o investimento dele é um pouquinho mais alto, porque ele vai pagar mais créditos naquele termo, mas ele vai terminar em um ano e ele já pega o PGWP ali depois de um ano, tá? Mas esse valor é esses 23 mil, contando já com os desconto, é o valor total do programa inteiro. Isso, mas aí, por exemplo, você pega os 23 mil, é do programa inteiro, mas aí você pega o 23 mil e você pode pagar, dividir ele por 4 ou dividir ele por 5. Entendi. Porque o aluno pode estudar 4 termos, né, 4 trimestres, então você pega 23 mil e divide por 4, ou ele faz mais elástico, ele vai estudar 3 termos, tira um de férias e finaliza com mais 2 termos. Então dá um total aí de 6 trimestres, sendo que o quarto termo é sempre férias, né, nessa modalidade. Aí ele dilui o investimento dele ali trimestral, por isso que a maioria opta em fazer em 5 termos. Tá? Ótimo, muito bom. Tá? E o preço está então, campeão, o preço está campeão mesmo. preço, Pensando em Vancouver, excelente. E tem mais uma bolsa ali que você separou para gente. Isso. Hoje, atualmente, os nossos bacharelados, mas essa opção é só para quem vai aplicar para o FOL, então, se tiver algum aluno aí onshore que esteja assistindo isso e queira dar continuidade, inclusive falando de transferência de crédito, né, já estudei isso, vou eliminar e tudo mais, a gente está com bolsas, eu passei lá, né, o valor é de 99 mil, e aí, dependendo do curso, pode chegar até 22.500, então, esse é o valor doméstico para quem é aluno local, tá? Então vai sair aí um total, vai dar uma média aí de 25, 26 mil dólares por ano, tá? Ótimo. Não, perfeito. Em breve, se você tiver notícias das mesmas bolsas para o FOL de 2024, a gente atualiza as pessoas. Mas por Isso, a gente atualiza. Tá? Por enquanto, está para o FOL de 2023. Isso. Excelente. Então são essas possibilidades, pessoal. Esporte, talento e essas scholarships ou bursaries que a gente chama também, que é para elegível para qualquer aluno internacional, tá? Para o Associate of Arts e para o eliminação de bacharelado. créditos se a pessoa já tiver experiência e estudado aquilo. Isso, exatamente, tá? A gente eu dou muito eu falo muito de alunos que fazem arquitetura aqui no Brasil, que vão fazer interior design lá e eles eliminam bastante crédito. Então, tem possibilidade, tem recurso, dá para melhorar aí esses valores cheios que a gente passou para vocês, tá bom? Perfeito. Pessoal, quer saber mais? É só entrar em contato conosco, agendar sua consulta e o nosso time vai estar extremamente preparado para apresentar todas essas opções do La Salle College para vocês. Ótimo. Quem mais se preparou para a gente?
Só para vocês saberem que tanto o bacharelado quanto o Associate of Arts, eles são elegíveis ao PGWP, tá? Então eu coloquei aqui um site da Print da página tela do do governo. governo, para não ficar dúvida e vocês saberem que é real, tá bom? É real. Então tá. Aquele precinho parece que não, mas é real. É real, é real. Aí a gente fala um pouquinho sobre as possibilidades de oportunidade de emprego, né? Onde que os nossos alunos trabalham, o que que eles fazem, para onde que eles vão. Então, assim, todo aluno que eu converso, ele fala, o networking começa dentro da sala de aula. Não tem escapatória. Porque assim, mais de 70% dos nossos professores são da indústria. Inclusive, dependendo da grade, né? Nós não somos aquele college, pessoal, que é das 8 da manhã a meio-dia. Por quê? Porque a gente pode ter aula à noite, a gente pode ter aula de final de semana. A grade horária geralmente é definida com alguns 15, 30 dias de antecedência do curso. Por quê? Porque a gente precisa ver se aquele professor vai estar disponível naquele horário. Exato. Então, muita gente Não, e fala, faz mas é sentido, ruim. né? Porque a gente está falando de programas muito específicos, de uma indústria muito específica que trabalha-se em qualquer momento, em qualquer dia, não existe fim de semana, não existe Exato. dia e noite, etc. E é um curso que a gente já falou isso, que é um curso extremamente hands-on. Os professores não teriam como ser professores acadêmicos, são professores do mercado. Então faz todo sentido isso, né? Você tem uma aula um dia de manhã, mas tem uma aula no outro dia de noite ou no fim de semana, dependendo da agenda desse professor, porque às vezes ele está simplesmente gravando um filme para Hollywood ou participando de um evento extremamente importante para a indústria, etc. E esse network que eu concordo 100% ele, com você, com essa galera, com essa sala de aula é fantástico, não tem jeito. Não, e tem que ser assim, né? Sim. E aí, isso é real mesmo, né? Quando eu tenho alguns vídeos que depois eu vou compartilhar com você, Edu, e aí se você quiser passar para o pessoal, os próprios alunos falam isso, de todas as áreas, não é de uma área, são de todas as áreas. Quem fez modelagem 3D, quem fez design de interiores, em todas as áreas, é isso, o networking começa dentro da sala de aula. E aí os alunos fazem apresentações, né? Tem a apresentação final e tudo mais, e muitos deles, o cara olha e fala assim, aquele ali já está contratado, já manda vir falar comigo porque é meu. E eles sabem que nós somos uma máquina, né, uma fábrica Sim. de talentos. Então... Eu acho legal que você falou isso, porque eu gostaria de deixar isso claro aqui. Vários programas de vocês não tem o PGWP, a gente já falou disso aqui hoje, a pessoa pode falar, mas não tem direito ao PGWP. Não tem, por enquanto não tem, a gente não sabe como vai ser o futuro, porém, a gente está falando de áreas muito específicas, a gente não está falando de business, que você vai ser mais um no mercado, a gente está falando de áreas muito específicas, de um mercado muito bom, que está esperando as pessoas se formarem para contratar. Então, às vezes, o PGWP não vai ser necessário e importante para você da área de cinema, da área de game, da área de moda, da área de fashion e etc., porque o empregador está ali esperando você se formar com todo o seu bagagem, com todo o seu currículo, toda a sua experiência, é aquilo que você falou. O empregador assinando uma job offer, você aplica para um Open Work Permit independente de ser um PGWP ou não, a Evisa sabe fazer essa aplicação, está aqui preparada, você só precisaria que o empregador te desse uma job offer. E aquele tempo que você falou de 3 meses, é suficiente para você receber uma job offer, preparar a documentação e a gente aplicar para o teu visto. Então, assim, eu não estou aqui querendo dizer que PGWP não é importante, é extremamente importante para o plano de imigração para muita gente, mas em algumas áreas específicas, a procura do mercado de trabalho por profissionais ela é tão grande que talvez para você não seja necessário. Então, não descarta, avalia, conversa comigo, com o meu time, a gente tem os profissionais de imigração aqui na Evisa para a gente te dar um horizonte completo para que você tome essa decisão. Não saia descartando só porque não tem PGWP, né? Sim, não, e a gente está falando do Canadá, que é um dos únicos países do mundo que está aberto para a imigração. É um país que é um mundo, né? Vivemos um mundo que acabou de sair da pandemia, então eles estão necessitados de talentos. Sim. Então é o que você está falando. O PGWP é importante, mas não é o único caminho, não é o único caminho. Exatamente, não é. E é legal porque
se você que está nos vendo, nos ouvindo, está consumindo conteúdo do Canadá, das redes sociais, do YouTube, de blogueiros e influencers, talvez você não tenha todas as informações que uma empresa especialista em imigração como a Evisa pode te dar. O PGWP é extremamente importante, mas não é o único caminho para se migrar, para se trabalhar, para se ter um visto e ficar no Canadá por mais tempo. Então, existem outros caminhos. A nossa equipe está extremamente preparada para avaliar qual é o teu perfil, qual é a tua história, o que se encaixa para você. Então, o curso, se você é dessa área, não descarta. Não descarta a escola, não descarta viver esse sonho só porque não tem o PGWP. Talvez o PGWP para você não seja necessário ou não vai nem precisar, porque se o empregador já te der uma job offer, você conseguiu um emprego, resolvemos os problemas. Né? É isso aí. Fantástico, muito bom. E aí, aqui eu coloco alguns nomes, né? E eu coloco algumas pessoas também, alguns alunos nossos que estão já no mercado de trabalho. Show. O Curtis, ele é extremamente talentoso. Eu vi alguns vídeos dele e, assim, a evolução que ele teve de quando ele fez o trabalho final no La Salle e para onde ele foi, né? Então, assim, e ele contando que, por exemplo, ele fez o Pumba e o Dumbo, e nesse vídeo ele fez muitos outros. Mas ele não é que ele fez o Pumba e o Dumbo, ele fez, assim, o focinho do Pumba, a orelha do Dumbo, porque são vários profissionais trabalhando em um só caractere. Né, em um só personagem, e aí ele mostra o Dumbo, se eu não me engano, foram os olhos e a tromba que ele fez, então o movimento elástico de cada um da modelagem 3D é muito legal. Esse é um dos cursos que eu sou mais fã, assim, de assistir, porque é muito legal mesmo. Eu acho legal, eu acho interessante, e cabe o comentário com você e com o seu college e os cursos que vocês têm, porque a gente vê um filme, quando acaba, vê aquele 1 milhão de nomes subindo nas letrinhas e não tem ideia, e aí vê lá, o orçamento desse filme é em não sei quantos milhões de dólares, e consegue falar, nossa, é muito dinheiro. E aí quando eu já conversei com várias pessoas da indústria, né, dos colleges, das instituições, e aí quando a gente começa a ver cada detalhe que é para gravar um filme, viajando, vendo gravações em Toronto, vendo gravações em Vancouver, às vezes é uma preparação de horas e horas e horas para fazer uma cena de 1 minuto apenas. Então, a gente sabe que um filme consome muito, que um filme vai muito dinheiro, e cada detalhe é importante. Então, faz muito sentido quando a gente vê isso, que nem você falou, assim, o Dumbo, o Timão, o Pumba, foram vários profissionais que colocaram a mão ali para sair aquele resultado final, né? E aí justifica também é muito louco. Um curso, né? E quanto custa um curso para você aprender e estar dentro de uma indústria com os melhores do mundo? Tudo tem seu preço na vida, e é extremamente justificável o custo desses cursos, que são muito específicos, né? Sim. E uma coisa muito engraçada é que eu assisto muito Marvel, né? Eu tenho meu marido, eu tenho um filho de 11 anos e eles de vida. E a gente fica até o final. Porque eu falo, Du, olha essa produtora, que a Deneg, aqui no próximo, né, que eu coloco o Alex Martinez, que fez efeitos especiais com a gente, essa MPC, Método Studios, aparece muito nesses vídeos. E eu, por respeito a essas pessoas, eu tenho ficado mais tempo, assim, sabe? Você não consegue ler, né? Porque é muito nome, muita coisa. Mas a quantidade de nomes diferentes, de etnia diferente que você vê ali também é uma coisa fantástica, muito legal isso também. É muito bom mesmo. Que legal. Bom, aqui o Alex eu coloquei, né? Ele se formou em VFX, efeitos especiais com a gente. Ele trabalhou nessas produtoras em efeitos especiais e várias produções, vários filmes aí que a gente conhece, como Piratas do Caribe, Mulher Maravilha, Liga da Justiça Pantera e Negra, tudo mais. Né? Pelo Pantera que Negra. legal. E eu tinha que colocar um brasileiro, né, para vocês verem, que é o Marcelo. O Marcelo, ele chegou lá, só para vocês terem ideia, ele foi fazer modelagem 3D,
Ele se formou em 2018 e quando ele se formou com a gente, ele tinha 28 anos. Então, ele já trabalhava aqui no Brasil, né, com isso, e ele foi como um pé, foi mesmo como uma ponte entre o que ele já fazia, uma nova especialização, porque assim, mesmo quem já estudou, Edu, vai aprender muita coisa, vai se atualizar, não vai jogar o dinheiro no lixo, pelo contrário, é um investimento muito alto. E ele foi um dos que saiu contratado pela EA, né, que é a desenvolvedora do FIFA, para fazer bonequinhos do FIFA. E esses bonequinhos que estão aí foi desenvolvido por ele. Então, ele é uma história de sucesso. Cristiano Ronaldo. E ele menos, né? Nada menos que isso. E ele tá na EA até hoje, tá? Então ele é uma história aí de super sucesso. Entre muitas outras, né, gente? Assim, para quem tiver a oportunidade de ir visitar nosso campus, quem tiver no Canadá, por favor, vá, marque com o Edu de fazer um campus tour ali com os nossos funcionários. Vocês vão ver nas nossas paredes a gente coloca esse aluno fez isso, esse aluno concorreu ao Oscar por tal filme, esse professor, então a gente coloca muito isso, é que aqui a gente tem um bate-papo, um limite de hora, mas no site também tem portfólio dos alunos, dos professores, para vocês darem uma espiadinha lá, tá? E só para complementar, as pessoas acham que essa indústria está no Japão e está nos Estados Unidos, não conhecem. As grandes produtoras, os grandes fabricantes, os grandes estão no Canadá também. No Canadá. Montreal, Toronto, Vancouver, eles têm muitas empresas nessa área de game, tem muitos offices, e você vai ter muita opção, sim, em uma dessas 3 grandes cidades do Canadá vai ter muita opção de emprego para quem é dessa área de game. Então, é extremamente importante. Eles não estão só no Japão e nos Estados Unidos, não. Eles estão também no Canadá. Então, é uma excelente opção. Fantástico. Sim. Eu participei de um evento agora aqui em julho, que chama Big Games Festival, que é o maior evento de games da América Latina. E eu fui junto com o consulado, né? Eles convidaram a gente para... E assim... Foi muito legal, porque as pessoas elas acham que é inatingível, é muito caro, eu não consigo ir e tudo mais. E aí a gente conversou com bastante gente ali da área que viu que é possível, né? Então o consulado convidou algumas instituições, eu fui com alguns colegas, né, de outras instituições, e muita gente de fora canadense veio para cá para conversar com estúdios daqui, porque a grande verdade é que, como o Edu estava falando, aqueles nomes, aquelas pessoas, tem estúdio do mundo inteiro, né, trabalhando num game, ou em um filme, ou numa série. Sim. E Vancouver se beneficiou muito disso, por quê? Porque o Canadá, por exemplo, agora na pandemia, não fechou os borders, né? Quem tinha visto, quem podia entrar e tudo mais. Os Estados Unidos fechou. Então, muita produção foi para o Canadá. E a moeda beneficiou também bastante, por ser mais barato, o dólar canadense ser mais barato que o dólar americano. Então, por que a gente virou a Hollywood do Norte? Ou um polo, né, de games e tudo mais? Porque o investimento é milionário. Então, eles fazendo no Canadá, até incentivo de imposto e tudo mais, se torna mais barato. Tá? Então, cresceu demais. Netflix tem planos grandiosos para o Canadá e muitas séries deles são filmadas no Canadá como se fossem cidades americanas no seu enredo tradicional, mas elas são filmadas no Canadá. Isso é muito comum. Vira e mexe, a Revisa está fazendo um post sobre um cenário de uma série do Netflix e etc. Mas isso é só o começo. Assim, a gente vê que esse mercado vai crescer muito ainda no Canadá, por tudo isso que você falou, né? Questões tributárias, custo, o país é gigantesco, tem muito cenário, muita coisa natural para explorar e etc. É isso mesmo. E o que você falou, o Canadá também, né, essa questão financeira é um sonho que dá para atingir com programação e com organização. E o Canadá deixa a pessoa trabalhar. Você vindo estudar aqui, você pode trabalhar 20 horas por semana. Você pode manter o seu emprego remoto do Brasil, porque quem é dessa área hoje em dia trabalha muito remoto, você pode manter isso, e você ainda pode ter mais 20 horas de trabalho para uma empresa canadense ou para um projeto aqui no Canadá, além do seu tempo de estudo. Então, você vai estudar, mas também consegue fazer dinheiro para pagar seus custos aqui. Então, é extremamente atingível, e a gente está aqui para fazer desse projeto aí uma realidade. Conte conosco, conte com a Juliana, conte com a nossa equipe inteira para fazer
trabalhar com você e tornar esse projeto real, né? Real, é. Exato. E aí, assim, muita gente pergunta, Edu, sobre valores. Ah, quanto que eu vou ganhar? Como que é? E tudo mais. Eu não coloquei, assim, um valor X, porque tem um leque aí de designer de games e tudo mais. Mas, assim, o salário mínimo hoje em Vancouver tá em torno aí de R$16,50, R$16,60, alguma coisa assim. Quando a gente fala de salário mínimo é para aquele que vai... não desmerecendo ninguém, né? Mas ou vai fazer vai passar mop no chão do McDonald's, ou vai fazer uma coisa que é mínimo mesmo. Mas a Entry-level média job, aí né? e a média é de 20 a $25, então, né, que você vai subindo um pouquinho. Para quem se forma, para quem é um júnior ainda, na área de design, ele vai ficar entre 30 e $40, né? Então, assim, ele já vai subindo, já vai melhorando a categoria. Sim. E o topo, aí o céu é mais o limite, né? Nessa Mas aí indústria de Hollywood, o céu é o limite, né? o céu é o limite. Você pode pegar mais de um job, né? Então você pode fazer mais de um job, você faz por contrato, não é que nem aqui, né? CLT fixo, você pode pegar vários contratos e ganhar por várias coisas. Então, o investimento que vocês vão fazer num curso desse vai compensar com certeza o que você vai receber lá na frente, tá? Sim, E com a possibilidade de migração e morar num país de primeiro mundo, né? com certeza. Tem retorno, né? O investimento tem Tem. retorno. Isso é fantástico, é muito bom. Maravilha. E é isso, Edu, da minha Foi parte. excelente. Nossa, adorei. Foi muito Que bom. bom. Pessoal, muito bom esse bate-papo com a Juliana. Se você quiser saber mais sobre os programas que a gente falou aqui, sobre outras questões, entre em contato com o nosso time, agende uma consulta educacional, marque um bate-papo conosco. A gente está aqui extremamente preparado para fazer esse sonho se tornar realidade. Curta, compartilhe, distribua esses vídeos e entre em contato conosco. Até o próximo episódio e um grande abraço. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau. Muito bom.